Olá, tudo bem? Vamos começar a partir de agora mais um Business Cast. Dessa vez a gente trouxe alguém do ramo da culinária. É um proprietário, um empresário do ramo de sushi, o Daniel Tadeu, que está aqui com a gente. Você, Daniel, preciso te apresentar, lógico, você é advogado, mas hoje é um empreendedor. Hoje você está muito mais interessado nas leis da culinária do que no direito, né? Tudo Olá, bem? tudo bem? Sim, empreender é algo que eu acredito que nasceu comigo, né? Eu amo empreender desde muito novo, já sem saber o que era empreender, já buscava fazer isso. Então, eu sou advogado trabalhista, mas o que me motiva, o meu brilho no olho, que eu acordo todos os dias com vontade, né, de fazer é o empreendedorismo. É ele que me motiva. Você falava aqui antes da gente começar que você começou a empreender muito cedo. Como é que foram essas primeiras experiências? Quando é que você entendeu que era empreender? Sim, muito cedo, né, com 14 anos ali, acredito nessa faixa ali de 13, 14 anos, há um tempo atrás eu acredito que as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, né? Hoje a gente tem a tecnologia, né, tem as redes sociais, então hoje você, mesmo novo, consegue ali criar um canal, buscar se desenvolver no empreendedorismo dentro do marketing digital, que hoje está bem alto. Mas há um tempo atrás a gente não tinha essa tecnologia tanto ao nosso favor, então os nossos pais, né, a geração anterior, eu acredito que era um pouco mais desafiador. E quando eu era adolescente, né, a gente lá em casa passava, né, ali uma situação de uma família de classe média, onde como adolescente eu via meus pais tendo aquela dificuldade de manter, né, 4 filhos, colégio e tudo para pagar. Então eu tinha receio de pedir alguma coisa. Então ali com 14 anos ainda eu tinha uma vizinha que fazia trufas, né, que vendia aquelas trufas de chocolate. E eu gostava muito da trufa dela. Então eu cheguei para ela um dia e tive a ideia de perguntar se ela poderia me vender 50 trufas, se ela confiava, e eu pagaria ela no outro dia. Então foi algo, naquela época eu não imaginava que isso era empreendedorismo, foi uma ideia que surgiu. Então eu peguei essas 50 trufas, eu levei para a escola e no mesmo dia eu vendi todas. Eu sempre gostei muito de vendas, né? Eu gosto muito de vender. Então eu vendi as trufas na escola e voltei com o dinheiro das 50 trufas e já paguei as 50 trufas outro dia adiantado. Então aquilo me despertou e eu percebi que era algo muito bom. Então ali, ainda muito novo, comecei. Todos os dias eu levava trufa para a escola, né? Comecei e hoje eu entendo que isso é empreendedorismo. Então eu acredito que foi o primeiro contato que eu tive que me despertou a entender que empreender é você gerar seu próprio resultado. Então isso foi muito bom. Então eu acredito que meu primeiro contato com o empreendedorismo foi esse. Muita gente, inclusive quem começa a experimentar essa coisa do empreendedorismo muito jovem, muito cedo, não se dá conta e talvez até mesmo não tenha nenhuma noção de que uma empresa não precisa necessariamente ela ser formalizada. Aquela atividade que você desenvolvia lá, vendendo a trufa, pegando na vizinha, vendendo, recebendo o dinheiro, pagando ela, comprando mais, isso é uma empresa, né? Sim, como eu disse, né? Eu não entendia isso na época, mas hoje, vendo, olhando para trás, por isso que eu digo que foi minha primeira empresa, né? O primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo. E eu sou grato por essa oportunidade que eu tive lá atrás, né? Essa vizinha que eu costumo dizer que são as oportunidades, né, que surgem na vida da gente, a gente abraça e às vezes a gente não entende como começou. Antes da gente começar aqui, você até inclusive perguntou como tinha começado, o porquê o do sushi. Isso. Né? E eu acredito que a gente vai entrar nesse ponto, mas linka muito com essa questão também da trufa. Às vezes a gente não consegue explicar como começar algo. É você estar sempre atento, você ter na sua mente, tudo é questão de mentalidade. Então você ter na sua mente sempre o olhar, né, para as oportunidades e abraçar as oportunidades. Então ali do jeito que a vizinha estava vendendo trufas e eu tive esse olhar de pegar para vender, as outras oportunidades da vida foram aparecendo e a gente vai abraçando com esse olhar empreendedor, né, com esse olhar de abraçar uma oportunidade, de gerar o próprio resultado e de fato fazer acontecer. Olha, fazendo aqui um desabafo, o ano que vem eu vou fazer 40 anos de jornalismo, né? Então, no ano que vem, marca assim, esses 40 anos, porque lá atrás eu entrei no curso de comunicação social com habilitação em jornalismo da Universidade Federal do Piauí. Só que muito antes disso, ainda na minha adolescência, eu tive um jornalzinho chamado Folhetim Abertura, isso em plena ditadura militar, né? Em pleno regime militar. Eu não gosto de usar essa expressão ditadura, porque é diferente das ditaduras que a gente conhece aqui na América do Sul, na África, enfim.
Mas assim, lá aos 13, 14 anos, eu tive esse jornalzinho que ele, o tema, o foco dele era cinema, e por conta disso eu distribuía gratuitamente na porta dos cinemas de Teresina, do Royal e do Rex, que nem existem mais, né? Sim. Esses dois cinemas. E eu faturava em cima da mídia. Então, o seu João Claudino, meu primeiro contato com o empresário João Claudino foi nessa época, ainda muito jovem, porque eu fui lá no Lojão Paraíba dizer para ele, eu tenho um jornal, o senhor precisa anunciar no meu jornal chega aos seus clientes. Então, eu empreendi, né, nesta área. Não empreendo hoje na mesma área, mas tenho outro tipo de empreendimento. Pois bem, e aí eu queria saber de você agora, Daniel, passar dessa fase assim do empreendedorismo amador, quando foi que você se profissionalizou e empreendeu de verdade, de forma organizada, legalizada, que foi, no caso, o sushi? Sim, perfeito. Quando eu vendia ali as trufas na escola, né, uma coisa vai ligando à outra. Então, como eu te falei, naquela época, né, eu tinha o receio de pedir para os meus pais alguma coisa devido à dificuldade financeira que se vivia. Então, eu acredito que quando eu comecei a entender que era ganhar dinheiro, depois que você começa a ganhar o seu, começa a ter essa independência de eu queria um celular, naquela época que começou o celular, fui lá, juntei um dinheirinho, comprei, então tudo que eu queria, eu acabava que eu conseguia vender, ia vendendo as coisas e ia conquistando. Então isso traz pra gente uma independência financeira e a vontade, né, a crença de capacidade da gente acaba se fortalecendo muito, porque você começa a ver você conquistando coisas. Quando eu comecei ali naquela época das trufas, como a gente estava conversando, eu acredito que quando você começa a empreender, você não consegue mais parar, né? Porque você consegue perceber que você gera os seus resultados. Eu aprendi com a pandemia que não é 100% assim. Mas eu dizia antes da pandemia que empreender só depende 100% da gente. Então por isso que eu sempre amei empreender, porque não depende de mais ninguém. Eu talvez por muito novo já consegui, né, empreender, vendendo as trufas, você vai fortalecendo a sua crença de capacidade. A partir daí você vai abraçando as oportunidades. Então, quando eu era muito novo, eu já não tinha mais isso de pedir para os pais algo que queria. Eu juntava ali vendendo as trufas e fui conquistando meu dinheiro e conquistando o que eu queria, né, um celular, alguma coisa assim. Então, você não consegue mais deixar de buscar o seu próprio, né, resultado. Você passa a pensar, tudo que você pensa é voltado para o empreendedorismo, Sim. né? Então, na época, eu lembro que a escola proibiu, né, a venda de trufas. Então, comecei a buscar já novas formas de empreender. Então, comecei na época, dei aula particular, só que eu não dava aula para uma pessoa, né? Na época chegava a semana de prova, eu colocava vários alunos na sala ensinando a questão das provas, né, voltado para as provas. Então, eu já não só dava aula, eu botava vários alunos numa sala de aula. E ia fazendo o meu próprio resultado com outras coisas. Comecei a vender também, na época começou, né, capinha de celular, acessórios. Então sempre buscando empreender. E quando eu estava na faculdade, eu digo que o toque ele surgiu no caderno, no aula de Direito Constitucional. Como assim? Explica pra gente aí. Eu estava assistindo uma aula de Direito Constitucional e gosto muito de estar ali, para aprender, né, para prestar atenção. Engraçado que desde sempre eu tive isso, eu gosto de estar escrevendo ou desenhando. E ali eu tava, nessa época minha mãe é advogada também, eu comecei o curso de Direito e já comecei a trabalhar com ela em algumas audiências, né, frequentar o meio para ir aprendendo. E aí a gente teve uma audiência em outra cidade, né, e quando a gente chegou nessa cidade, a gente foi no sushi, que minha mãe gostava muito, então a gente conheceu ali o Sushi Man, e o Sushi Man falou brincando assim, doutor, vamos abrir uma em Teresina, né, era o interior, eles vão abrir uma em Teresina, e rapidamente eu peguei na mão dele e disse, daqui a 10 dias eu mando ele buscar. Eu acho que ele achou que eu estava brincando, na minha cabeça também eu nem sei o quanto sério eu tinha falado, mas quando eu cheguei no outro dia na aula de Direito Constitucional, a mente já não parava, aquela ideia já tinha tomado conta, né? Então comecei a desenhar a logomarca e buscar nomes ali no meio da aula, né? Então no caderno eu comecei a desenhar, e aí eu criei a logomarca ali do Toque, e desenhei a logomarca do Toque no caderno. E com 10 dias eu liguei para ele e disse, estou mandando tua passagem, já aluguei um local aqui para você ficar, e trouxe ele para cá. Então começou de forma muito inesperada, muito rápida, né? Como a gente estava conversando, eu estava lhe dizendo, eu acredito que as oportunidades elas surgem de forma que a gente não consegue explicar, né? Eu tenho algumas crenças, alguns princípios que me fundamentam, né, que norteiam minha trajetória. E uma dessas crenças, né, desses princípios é que todas as coisas, que é inclusive bíblico, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
Então, tem coisas que a gente não consegue entender, mas eu acredito que é colocado por Deus na nossa vida para contribuir para o nosso bem e para levar a gente para Eu também, o caminho eu também que a gente tem acredito que nisso. seguir. Agora, você tocou num assunto interessante que eu já ia te perguntar. Você, quando começou, não conhecia muito o ramo, não era um sushi man ainda, e aí você trouxe alguém de fora. Eu acredito que naquela época essa mão de obra não fosse muito fácil de encontrar aqui. Hoje já é? Bem, eu tenho uma máxima, né, comigo, que eu trabalho, todos que trabalham comigo já ouviram falar isso, meus amigos. Eu digo sempre que eu não gosto de bons profissionais. E parece bons? estranho, né? De bons profissionais. E para pessoa que escuta isso é super estranho, mas eu gosto de bons seres humanos. Então, eu sempre busquei trabalhar com boas pessoas. Pessoas que realmente são bons seres humanos. Então, no Tóquio, hoje, eu tenho essa máxima e normalmente eu ensino as pessoas. Então, agora mesmo, a gente está com três pessoas aprendendo novas, né? E o que é que eu faço? Eu pego uma boa pessoa, alguém por indicação, e eu ensino do básico. Então, a gente ensina a profissão para quem, de fato, é alguém que quer aprender, que é uma boa pessoa. E essa máxima eu tenho trazido comigo e tem sido muito bom. Tem trazido um ótimo resultado. Então, desde então, né, quando eu comecei a fazer sushi, porque na época o Sushi Man saiu, e eu tive que ir para a linha de produção. Então, né? você foi literalmente colocar a mão na massa. Eu tive que colocar a mão na massa. Eu acredito, né, que todo empreendedor, que é um empreendedor nato, ele coloca a mão na massa. Eu tenho alguns amigos que perguntam sobre empreender, que têm vontade para empreender, e o que eu sempre falo você está disposto a trabalhar mais, ser o funcionário que mais vai trabalhar e que menos vai ganhar? Porque no começo tem um processo. Né? Tudo que você vai fazer, eu acredito muito, falando de princípio que norteia a nossa vida, eu acredito muito no princípio da semeadura. O que você planta, você colhe, e você não consegue colher sem uma plantação. Né? Então, tudo que você vai fazer, para você colher, você precisa passar por um processo. E essa é uma lição, porque você vê na vida, tem muita gente que não planta e quer colher. Sim. E tem outros que plantam a semente ruim e quer que colher um fruto bom. Né? Então, esse princípio da semeadura é muito importante na vida e no empreender também. Né? E, inclusive, na mentalidade, porque quando a gente entende o princípio da semeadura, você para de ser tão imediatista. A gente vive uma geração hoje que as pessoas são muito imediatistas, né? Mal começam algo, tem uma ideia, já quer que aquilo seja sucesso, dê resultado. Acredito que até fruto muito hoje do que a rede social traz, né? Às vezes a gente vê alguém que estoura, né, com alguma coisa na internet, e só que isso é uma exceção. Então, acredito muito no princípio da semeadura. E tudo requer um processo, certo? E todo processo tem etapas para você viver até que você chegue até a semeadura. Então, até para plantar, você primeiro precisa arar a terra, o terreno, todo um planejamento, enfim. Então, com isso, né, no empreendedorismo, eu acredito que todo empreendedor, de fato, ele precisa colocar a mão na massa, ele precisa passar pelo processo, pelas etapas, e até que você vai começando a ver os frutos desse trabalho. Então, no começo, eu precisei realmente ir para dentro, precisei começar a fazer, produzir, e, inclusive, como eu disse, né, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Até o que é ruim também. Quando fala tudo, não é só o que é bom, é o que é bom e ruim. Então, na época, eu fiquei muito preocupado, porque eu perdi o Sushi Man. Mas, por outro lado, hoje eu vejo como algo positivo, porque eu precisei ir para dentro. E falando de princípios, né, a gente acredita que toda conversa vou estar falando nisso, porque o nosso bate-papo aqui é sobre empreendedorismo e, consequentemente, sobre a vida. Sim, sim. E a minha vida, eu não consigo falar dela sem os princípios que me norteiam, né? Sem o que Mas essa é a grande diferença entre um programa de entrevista e um podcast. Né? É você poder falar das suas experiências, das suas vivências, da sua forma de ver o mundo, da sua relação com a família, com os amigos. Aos poucos a gente vai tirando isso. Sim. Pode ficar à vontade. E um dos princípios que eu acredito também, né, que é bíblico, lá na Bíblia, em Gênesis, a Bíblia fala que o Senhor criou todas as coisas. E a Bíblia também fala que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, se o Criador, a característica de criar, ela está intrinsecamente ligada a nós. Então, todos nós temos a capacidade de criar. Se nós somos semelhantes ao Criador, a gente tem a capacidade de criar, lógico, né? E bem quando você desenvolve isso, né? Para mim, por isso que eu digo que tudo colabora para o nosso bem. Na época eu fiquei muito preocupado quando o Sushi Man saiu. Mas o fato de eu ir para dentro, de eu começar a fazer começo de loja, pouco movimento,
eu comecei a criar. Então comecei a criar sushis diferentes, comecei a inventar algumas coisas diferentes e consequentemente foi o que nos fez crescer. Era isso que eu queria saber também de você. Você entrou num ramo que, por mais que você tenha sido entrado lá no iniciozinho, né, antes daquele boom, daquela febre, né, do sushi, das casas de sushi, você já entrou de certa forma com uma concorrência boa, né? Sim. E aí, como é que é entrar num ramo que você pouco sabia e entrar e fazer a diferença? Bem, voltando, né, para até não ficar chato sobre essa questão que eu sempre falo dos princípios, mas voltando a isso, eu tenho algo comigo que independente do que você faça, dê o seu melhor, faça com excelência. A Bíblia fala que a gente tem que fazer tudo que for fazer para a honra e glória dele, né, do Senhor. Então, tudo que eu faço com muita excelência e dando o meu melhor como se fosse para Deus, não como se fosse para pessoas. Então, isso eu acredito também foi o grande diferencial em tudo que eu fiz na vida. Porque eu até brinco, né? E meus amigos assistirem esse podcast, eles vão só rir, porque eles até brincam com isso, né? Porque eu tenho uma máxima que eu digo assim, cara, se for para limpar calçada, se for para limpar ali o esgoto, vai fazer bem feito e limpa do teu vizinho, porque se tu não limpar do teu vizinho, a água vai entupir lá e vai sujar tudo de novo. Né? Eu lembrei agora, sabe de quê? Sem querer te cortar, já te cortando. Sentado bem aí, esteve um dos grandes homens do marketing aqui do Piauí, que foi o empresário Silvio Leite. E o Silvio contou uma história parecida com essa. Ele disse que começou na vida dele profissional como limpador de banheiro das casas pernambucanas. Nossa. E ele disse que nunca olhou essa atividade como uma atividade inferior e procurou ser o melhor limpador de banheiro que já passou pelas casas pernambucanas. Ele disse, olha, eu limpava tão bem que se caísse um lanche no chão, você poderia pegar e comer sem medo. E é assim, se você faz realmente com amor, procurando dar o melhor de você, e dar o melhor de você é dar o melhor mesmo. Tem gente que faz um esforcinho e diz, não, eu dei o máximo, né? E não é assim, dar o melhor de você é dar aquilo que outras pessoas talvez não dessem, né? Perfeito. E assim, essa filosofia de vida você deve levar para sempre e colocar isso em todos os desafios que aparecem na sua frente. E aí, dando ainda outra pergunta para você continuar falando sobre o que você falava, assim, quais foram os maiores desafios? Foi ter um sushi man? Foi escolher o ponto comercial? Foi a localização? Como é que você viu isso? Quais foram esses desafios? Bem, como eu estava falando, questão de excelência, né? Eu acabei me colocando para fazer também isso muito bem feito. E um dos maiores desafios que a gente passa como empreendedorismo, eu acredito que é vencer os nossos próprios limites, né? Os nossos próprios medos. Eu sempre falo que o medo ele é diário. Todo dia a gente vai ter um problema, vai ter um medo para enfrentar algo. Só que tudo que é desconhecido traz medo, mas a partir do momento que você enfrenta, você percebe que é algo natural. Então você não pode deixar o medo te dominar. Né? Tudo que acontece, o empreender, na verdade, se a gente for parar para analisar, empreender é solucionar um problema. É não escutar mais o medo, né? E não escutar o medo, e eu diria mais, gerar uma solução para esse medo, para esse problema. Então, assim, se não houvesse problemas, a gente não teria empreendedorismo, porque o empreendedorismo é justamente trazer uma solução para um problema existente para a sociedade. Então, com isso, né, eu entendi que a gente precisa se desafiar todos os dias, vencer nossos próprios medos, e eu acredito que esse era o maior medo e o maior desafio que eu enfrentava. Porque eu era muito novo, quando eu abri o Toque eu tinha ali 19, 20 anos, eu não tive apoio da família, né, meu pai, como acredito que boa parte dos pais, né, eles pensam sempre que querem o melhor para os filhos. E na concepção do meu pai, o melhor é concurso. Então meu pai sempre idealizou e sempre sonhou ter um filho juiz, né, fazer um concurso. E então quando eu inventei, né, entre aspas, ali de estar empreendendo, na cabeça dele era uma invenção ali na hora, talvez fosse até passageira, ele não apoiou, né? E quando eu tive o apoio da minha mãe, como eu disse, Deus faz tudo do jeito certo, né? Tudo colabora para o nosso bem. Coincidentemente, no mês que eu comecei a empreender com Toque, a minha mãe ficou internada. E ela passou 3 meses acamada no hospital. E esses 3 meses, a única pessoa que estava me dando apoio,
do empreendedorismo não estava disponível para me ajudar. E eu sou muito grato porque foi a época que mais me fez crescer e amadurecer. E foram muitos desafios, porque eu não tinha um apoio de família e eu não tinha o financeiro. Então você começa a empreender sem fluxo de caixa, sem dinheiro, é muito desafiador. Então eu precisei aprender uma coisa que eu até hoje não sei, mas eu precisei aprender a no dia a dia contornar as contas que estavam ali entrando, né? A falta do capital, tendo que começar, tendo que fazer uma obra, para só falar um pouco do meu começo, né? De como eu comecei, eu não tinha capital, mas eu tinha um carro, né? Usado na época que meu pai tinha me dado para ir para a faculdade, e eu refinanciei esse carro, e esse foi o dinheiro que eu tinha para abrir a loja. Então, como eu tinha um dinheiro escasso e limitado, para abrir a loja, eu tinha uma obra para fazer. Então, tudo que era de material, né, de coisa, eu tinha que comprar, não tinha o que fazer. Então, não tinha um dinheiro para mão de obra, para contratar uma construtora, né, para contratar pedreiros. Então, eu comecei a precisar fazer coisas que eu nunca tinha feito e que eu nunca imaginava Mais que eu uma vez, fazer. foi colocar a mão na massa, Foi literalmente? colocar a mão na massa, literalmente. Então, assim, o meu maior desafio, eu acredito que foi nessa época. Porque ali foi onde foi a divisão de que realmente eu queria aquilo. Porque eu precisei ir para dentro, eu precisei fazer massa de cimento, precisei subir parede, coisas que eu não sabia, não tinha noção para onde ia, mas eu precisei, né? Tá quebrando parede, colocando a mão literalmente na massa. Então eu digo sempre, né, o outro ponto que a gente mudou, era ali na Ilha João Tágira, eu dizia sempre ali que aquele lugar tinha literalmente a minha mão. Né, porque eu precisei construir, fazer um papel de... E tua marca ali, deixou a marca, suor, né? E sangue, porque no meio da obra eu me cortei várias vezes, né? Então ali tinha meu suor e meu sangue, literalmente. Então, diante disso, né, eu acredito que foi o maior desafio que eu passei. Não foi nem um empreender de fato e os desafios do dia a dia, dentro do empreendedorismo. Mas aquele momentozinho ali, antes de abrir de obra, né, com o desafio de um dinheiro limitado para iniciar, capital de investimento, não tinha o apoio da família. Então imagina só, você ali novo, com 19 anos, 20 anos, sem apoio da família, precisando meio que provar que vai dar certo, e você não ter a perspectiva de como seria, mas tendo fé, né? E indo para cima e fazendo acontecer. Daniel, e isso começou em 2013, nós estamos em 2024, já se foram aí 11 anos. 11 anos. Quando foi que começou a dar certo? Quando foi que você percebeu que todo esse esforço começava a valer a pena? Pronto. Eu vou te responder essa pergunta com duas respostas. A primeira é desde o início, porque eu sempre falo que se você decidir fazer algo na sua vida, o que mais vai mandar se vai dar certo ou não é você acreditar que aquilo já deu certo. Se você tiver 1% de dúvida que vai dar errado, aquilo vai tomar conta da sua mente. E uma hora, na primeira oportunidade que você tiver de sair daquilo com algum saldo positivo, você vai sair. Porque dentro do empreendedorismo, muitas vezes você vai ter vontade de desistir. Né? Muitos momentos você vai pensar que é o fim, que não tem mais perspectiva, porque você está dentro da bolha. Você tem que olhar de fora da bolha. Um dos momentos recentes como esse foi a pandemia. Né? E que, querendo ou não, para todo empreendedor foi um período que, quando iniciou, todo mundo ficou com muito medo. Que não dependia, que é como eu estava dizendo. Lembra que eu disse que empreendedorismo só depende da gente? A pandemia me ensinou naquele momento que não, porque estava tudo fechado. A gente fechou em março, se eu não me engano, né? Foi. E podemos reabrir só em setembro. Nós ficamos 7 meses de porta fechada. Então eu dizia sempre assim, cara, empreender sempre eu amei empreender porque só dependia de mim. E agora eu estou de porta fechada, o que eu vou fazer? Não depende mais de mim, né? Então assim, primeira resposta é desde o início. Porque eu nunca tive dúvidas que não daria certo. Na época eu lembro que meu pai chegou para conversar comigo e disse, meu filho, pense direitinho, vamos, né, vai estudar, a gente desfaz isso, né, ali, com um pensamento de pai, de querer o melhor pra gente. Né? Proteção, eu entendo isso, né? de proteção, de saber o que vinha pela frente, que empreender não é fácil. Mas eu tinha tanta certeza que ia dar certo, que eu só via positivo, eu só via que ia dar certo, eu não tinha dúvidas. Então o fato de não ter dúvidas nunca me deixou desistir ou esmorecer. E a segunda resposta que eu te dou seria no meu 5º ano de empresa. Por que no meu 5º ano? Porque todo mundo dizia assim,
tá dando certo, mas as empresas no Brasil tem um prazo de validade para poder cumprir. Normalmente as pessoas fecham antes dos 5 primeiros anos, né? Então isso era muito forte, todo mundo dizia isso. E eu tinha aquele medo, cara, será? Se realmente os 5 primeiros anos é os anos mais desafiadores que a gente não passa deles. Então quando chegou no meu 5º ano, aquele ditado que as pessoas diziam, né? Aquele ditado não, porque de fato é uma pesquisa, né, que existe hoje, que boa parte das empresas do Brasil antes dos 5 anos fecham, né? Dizem até que até os 12 anos, os 2 anos, se superar os 2 anos já está com meio caminho andado, né? Mas vamos falar de um outro tema aqui bem interessante, que a gente falou da questão da mão de obra, e eu gostaria que você falasse um pouco agora dos fornecedores, porque você trabalha com um material que nós não temos aqui em Teresina, não temos nem no Piauí, eu digo assim, de produção. Sim, você perfeito. trabalha com um pescado que vem de muito longe, né? Sim, vem do Chile. Pois bem, e como é que é isso? Você tem alguma dificuldade ou já existe um abastecimento garantido? Hoje a gente trabalha com bastante tranquilidade, né? Tranquilidade entre aspas, porque a gente trabalha com pescados e querendo ou não tem épocas que tem falta, né? Camarão tem período de defesa, então em determinadas épocas do ano a gente não consegue alterar o cardápio de acordo com a demanda do fornecedor. Então nosso cardápio fica o mesmo e a gente compra às vezes até o dobro do preço dependendo da época do ano. Então assim, hoje eu digo com mais tranquilidade porque diante da demanda a gente já tem fornecedores locais que suprem a nossa necessidade da maioria dos insumos, né? O salmão ele vem 100% do Chile. Então, por muitas vezes, né, nessa trajetória de 11 anos, eu tive que ir a Fortaleza e voltar no mesmo dia para pegar salmão, né? Então, a gente já teve essa houve um dificuldade. tempo que houve um problema, não sei se foi de produção ou se foi alguma coisa relacionada à doença, que aí isso criou um problema para quem dependia aqui. Sim. Não teve um problema de... Na verdade, a gente tem alguns problemas que eles são constantes, são cíclicos. Que uma é a mortalidade por conta de alguma doença que possa aparecer, né? Porque querendo ou não são seres vivos. E a outra é os períodos de neve, né? As nevascas que tem no Chile. Então os caminhões ficam presos na neve, atrasa a carga. Então sempre a gente tem 2 épocas no ano que vai dar uma falta, uma escassez no salmão e a gente tem que trabalhar com prevenção, né? Por exemplo, essa semana mesmo, quando foi no sábado, o caminhão, a carga atrasou. Então a gente ficou o final de semana ali sem poder receber mercadoria. Então se você não estiver preparado e já entender, né, que precisa trabalhar com um preparo de alguns dias de antecedência, teria sentido um prejuízo maior. Essa questão de logística é fundamental nesse abastecimento. Eu estou falando isso até porque eu lembrei de um caso aqui, na França, um cardápio muito comum é o salmão e o atum selvagem, né? Sim. Do Alasca, que eles falam. E lá eles não dependem do que vem aqui do Chile, até por uma questão de logística mesmo. É mais fácil aqui porque você tem vamos supor, você tem uma via, tem a aérea. Sim, e tem também a terrestre. Lá não, só tem a aérea, né? Sim. Ou navio. Navio vai demorar muito. O fato é que isso dá para se consumir um pescado mais fresco ou ele vem congelado? Não, o peixe ele vem fresco, né? Ele vem no gelo, até porque o prazo, né, do salmão para chegar aqui é muito rápido. São 3, conversando com o meu fornecedor, né? Esse fornecedor ele era de São Luís e na época a gente conversou com eles que eu já estava tendo que ir muito a Fortaleza, muito a São Luís pegar peixe, querendo ou não, é cansativo, né? Eu pegava o carro, saía daqui de madrugada, eu tinha que chegar em Fortaleza, carregar o carro, e ali 11 horas, meio-dia. E é oneroso, né? Oneroso. Então carregar o carro e vir no mesmo dia para conseguir ter peixe para trabalhar, para não olhar para o cliente e dizer que não tem mercadoria. Então muitas vezes trabalhando no prejuízo para atender o cliente, né? Porque empreender, dentro de todos os desafios que a gente tem, a gente precisa entender que o cliente está sempre em primeiro lugar e você não tem como olhar para o cliente que não vai atender, né? Então, independente de custo, a gente vai lá e faz. E diante disso, a gente conversou com o fornecedor de São Luís, que é quem está hoje aqui em Teresina bem forte. E graças a Deus eles conseguiram, já vir para cá realmente, já tem um local aqui, então hoje eles atendem a maioria dos restaurantes e conseguem atender de forma rápida e
os pedidos, uma logística, por isso que eu falei de forma bem mais tranquila hoje para a gente. E conversando com a proprietária dessa distribuidora, são 3 caminhões. Né? Um está indo na rota, o outro já está lá abastecendo e o outro está aqui já descarregando para voltar. Então eles ficam sempre nesse ciclo de voltar. Então, com no máximo 3 dias, o peixe já está sendo consumido. Então, querendo ou não, é bem rápido, né? Para se considerar que é Chile, que é um lugar longe, mas tem uma boa logística e que dá para consumir um peixe de ótima qualidade. Perfeito. Você falou aí em pandemia e a gente viveu a pandemia. E tudo fechou, os restaurantes fecharam. E o Daniel foi fazer o quê? Como é que se virou, por exemplo, com os funcionários? Entrou naquele amparo do governo? Pronto. A pandemia é uma parte da minha vida que quando eu falo, para mim, o valor dessa época da minha vida foi muito maior pelo aprendizado que eu tive muito mais com Deus do que com empreendedorismo. Quando começou a pandemia, como todo empresário ficou naquela, né? A mídia, não errada, porque querendo ou não era uma doença de fato, bem como a gente viu, né? Parou o mundo inteiro. Mas no começo todo mundo estava com muito medo, porque ninguém sabia o que era, só via muito um nível de mortalidade muito alto. E para completar, a pandemia se deu em março. O meu contrato vencia em abril e a proprietária aumentou o aluguel do ponto que eu estava. Tentamos negociar, todas as tentativas de negociação foram frustradas e mesmo assim cumpre o contrato de aumentar o aluguel. E naquele momento eu percebi que eu não tinha como permanecer com a empresa, porque eu estava fechado, não dependia de mim trabalhar e o aluguel aumentou. Então eu comecei a querer procurar novos pontos e na verdade eu já estava meio que decidido a fechar, percebi que não dependia mais de mim. E aí, buscando a Deus, eu ouvi audivelmente o Senhor falando comigo algo que até hoje é muito marcante para mim. O Senhor disse assim: eu não sou um Deus de probabilidades, eu sou um Deus de possibilidades. Se a probabilidade é 0 de dar certo, não importa. O Senhor é um Deus do impossível, então Ele vai achar uma possibilidade de fazer dar certo. E isso foi muito forte para mim, né? Porque veio várias passagens da Bíblia na minha cabeça na hora, como por exemplo, Daniel na Cova dos Leões. Meu nome é Daniel por conta de Daniel da Bíblia e do meu padrinho, né? E Daniel na Cova dos Leões, a probabilidade dele sobreviver a uma cova de leões famintos era 0. Davi... Ia virar literalmente um sushi para os leões, né? Um sushi para os leões. Davi, a probabilidade dele vencer um gigante sem armadura era 0. Sadraque, Mesaque e Abednego entrar numa fornalha de fogo ardente, que fala que até os soldados que foram jogar ele, a fornalha estava tão quente que eles não suportaram, a probabilidade de eles sobreviverem dentro do fogo era 0. Mas quando a gente crê num Deus de possibilidades, num Deus impossível, ele faz acontecer. E é ali que ele mostra a grandeza dele. O Senhor, ele não mostra o poder dele no natural, na probabilidade, no que a gente está dentro do nosso alcance fazer. Ele mostra o poder dele no sobrenatural. Então aquilo ali, quando eu ouvi a voz do Senhor... Aquilo que o homem pode realizar não é milagre, né? Não é milagre. Então quando a voz do Senhor ele foi audível para mim, aquilo me deu muita força. Então eu já estava decidido a fechar a loja. E quando o Senhor falou comigo, aquilo me deu um novo ânimo. Então eu comecei a procurar novos lugares e disse, não, o Senhor me direciona. E o direcionamento que eu recebi de Deus foi de procurar um novo lugar. E pandemia, tudo fechado, imobiliárias fechadas. A gente conseguiu contato de algumas pessoas que eram proprietários dos imóveis. Nem eles queriam mostrar pra gente, porque todo mundo com muito medo de ter contato físico com alguém, todo mundo em isolamento total. Então não tinha como nem olhar pontos. E aí, os amigos estavam com casa há um tempo para alugar, estavam negociando com o salão, e quando veio a pandemia, o salão desistiu, né? E eles me ofereceram, sabia da situação, e me ofereceram. E quando eu fui para lá, eu achava que o lugar não ia ser legal. Que é o lugar que a gente está hoje. Eu achava que o lugar não era legal, mas era aquele medo de já estar... Eu já estava há 7 anos no mesmo lugar na Ilha João Tágera. Então, o medo da mudança, todo mundo já tinha uma clientela fiel ali, o medo da mudança trazia na minha cabeça a ideia de que ele não seria um bom lugar. Mas, como era a única possibilidade ali que tinha, pensei em ficar só com delivery, né, que na época estava só com delivery, mas acabou que a gente conseguiu fazer a obra e hoje, graças a Deus, né, para honra e glória do Senhor, o ponto é bem melhor, bem maior, bem mais confortável. Hoje eu consigo identificar que é muito melhor do que o ponto que a gente estava. A rua é mais movimentada, muito clientes novos que passaram a conhecer o Toque porque passavam agora ali na frente. E os clientes que a gente tinha permaneceram por conta da qualidade que a gente trabalha. Então, agregou muito mais e a gente saiu.
da pandemia muito mais forte. Bom, você falava também aí da questão da qualidade do produto que você trabalha. Sim. Mas você está num ramo, como a gente já falou, bastante concorrido. Como diferenciar o teu produto numa coisa que na cabeça das pessoas é tudo igual? Quando as pessoas não entendem, né? Tudo é sushi. Tudo é sushi. E o sushi, na verdade, para quem não conhece muito de sushi, o que você deve analisar? Um peixe de qualidade, porque querendo ou não, como eu digo, com os funcionários lá que eu pego, né, muito no pé questão da higiene, da qualidade, porque é um alimento cru, a maioria dele. Né? Tem os hots, tem os flambados, mas o sushi, em tese, é um alimento cru. Então você precisa ter muito cuidado, desde a matéria-prima, os insumos, quanto à manipulação, armazenamento, porque o risco de contaminação, consequentemente, é muito mais alto do que trabalhar com alimento que é assado, né? E um caso pode se multiplicar, eu digo negativamente para a empresa, um único caso que ninguém está livre dele, Sim. mas um único caso pode levar por água abaixo todo um trabalho feito, né? Então, assim, é algo que a gente sempre entrega muito ao Senhor para que nos livre disso, né? Graças a Deus nunca tivemos nenhum problema, mas a qualidade, ela tá inerente a trabalhar com sushi por conta de ser um alimento cru. Então, quando você for procurar um sushi para consumir, você sempre é bom olhar, né, o peixe, a qualidade do peixe, e olhar se de fato você está consumindo algo de boa qualidade, porque ali já trata de saúde, né? E quando a gente passa desse ponto da qualidade, que é o básico, então não é um ponto nem que é muito relevante, estou comentando mais porque tem algumas pessoas que vão assistir que não entendem de sushi, querendo ou não, esse é o primeiro ponto. Mas para quem já entende, que sabe que vai comer em algum lugar que de fato tem procedência, tem qualidade, vem outros aspectos. E é engraçado porque se você seguir nossas redes sociais, né, que é Top Teresina, lá no Instagram, uma coisa que a gente posta todo dia é sushi de verdade tem recheio de verdade. Então essa é uma máxima que eu uso e que a gente conquistou muito cliente, que nossos clientes são fiéis, porque a gente faz as coisas achando que o cliente não percebe, mas o cliente percebe. Percebe sim. Olha, minha família gosta muito de pizza. Eu também gosto. Se tiver eu como, se não tiver eu não como. Raramente eu acordo assim, hoje eu vou comer uma pizza. Mas eu gosto, quando tem eu gosto. Quando me levam, quando me pedem para eu levar também, sim, eu gosto. E eu descobri uma pizzaria na periferia de Teresina que tem uma pizza, me perdoe os empresários da Zona Leste, do Centro, da Zona Sul, mas no extremo, lá no Mocambinho, tem uma pizzaria que é impecável. E é impecável pelo que você está falando, pela qualidade dos produtos que ela utiliza. Se você pede lá uma pizza com borda de catupiry, vem de fato o catupiry e não uma gororoba que muitos botam por aí dizendo que é catupiry. Eu conheço catupiry, sim, né? Conheço catupiry porque meu pai trabalhou uma época com peixe, abastecendo Teresina com peixe, e ele buscava esse peixe no Pará. E ele trazia sempre alguns produtos de lá, castanha do Pará, o óleo de copaíba e o catupiry. Sim. O catupiry é um queijo feito da mandioca, de origem indígena, né? Então no Pará tem muito, né, o catupiry. E aqui às vezes eu digo é catupiry mesmo, a pessoa, e depois você constata que não é. Lá no Mocambinho, e não é caro, agora tá bombando, né? Exatamente pela qualidade. Bom, agora eu quero saber um pouco da vida pessoal do Daniel. Desculpa até já te cortando, né? Tá, pode ficar à vontade. A questão de qualidade de produto de insumo é algo que a gente nunca abre mão realmente. Por exemplo, o valor de catupiry. Por exemplo, o cream cheese. Então, o cream cheese a gente sempre usa marcas que são muito boas. Querendo ou não, um cream cheese de qualidade, você percebe no paladar a diferença. O arroz, a gente sempre usa uma marca de arroz de muita qualidade, porque o arroz faz diferença. E sempre fiel àquela marca, né? Sim, né? E porque, querendo ou não, o insumo ele está ligado diretamente ao sabor do produto final. Então, falei da questão de higienização, manipulação, falei da questão do recheio, né? Porque a gente, querendo ou não, trabalha com recheio muito farto, né? E os nossos clientes eles sempre elogiam bastante isso, que nosso sushi de fato tem recheio de verdade, pouco arroz. E o outro ponto são exatamente isso, né? Os produtos que são usados.
A gente, lá no Tóquio, eu sempre falo, né, que a nossa missão vai muito além de vender produtos, vender sushi, é conquistar pessoas, é proporcionar experiências. A gente tem um manifesto que eu escrevi, que está lá na parede, que de fato é o que a gente acredita. E eu acredito que cozinhar é um ato de amor. Então, a gente ama os nossos clientes através da comida, através do preparo dos alimentos. Então, tudo é feito com muito amor. E quando a gente fala de amor, a gente tem que desviar um pouquinho o olhar do lucro também, porque como empresário, às vezes a gente olha, tem que dar lucro, mas o lucro ele é inerente para a empresa sobreviver, eu concordo. Mas o nosso maior combustível é o cliente satisfeito. A qualidade é que vai trazer mais lucro. Sim, sim. Mesmo que seja numa escala lá, né? Sim. Então, assim, nosso principal objetivo é o cliente satisfeito. Então, lá no nosso manifesto até tem, né, que nós somos humanos, nós erramos, mas nós aprendemos e buscamos melhorar sempre. O cliente sempre, quando ele passa um feedback, o feedback ele é aceito, a gente busca melhorar. E ouvir o cliente foi o nosso maior diferencial, porque a gente cresceu muito com boca a boca, com cliente que gosta, que indica, que vai, que volta, que é fiel, porque ele percebe que a qualidade da gente é uma qualidade muito boa, os produtos que a gente usa são muito bons, e às vezes, quando falta produto aqui, a gente não baixa a qualidade de marca, né? Como a gente teve recentemente uma falta de cream cheese aqui em Teresina, de uma marca específica que a gente usa, e a gente ficou naquela sem saber como fazer, mas nunca foi uma opção comprar um outro cheese, baratear. Então, pelo contrário. Na ausência, talvez, né? Então, pelo contrário, eu tive um custo maior. Eu busquei comprar fora, fui buscar fora, mas eu não abro mão de servir para o cliente a qualidade que, de fato, a gente promete e a gente entrega. Perfeito. Mas como eu te falei agora há pouco, vamos conhecer um pouco mais do cidadão, da pessoa, não do empreendedor, mas do Daniel, pessoa humana. Você já me adiantou que é solteiro, você me falou que a mãe é advogada e o pai é um militar reformado. Tem irmãos? Tenho. Quantos? 3 irmãs. 3 irmãs. Então é o único filho homem. Único. E o único empreendedor? O único empreendedor. E as meninas fazem o quê? Uma é concursada, né? As duas são enfermeiras. Uma é concursada, que hoje mora no Rio Grande do Sul, né? Concursada do HU lá. E a outra, né? Agora passou para jornalismo. Agora final do ano vai começar agora na Federal aí jornalismo. Essa é a sofredora, viu? Não, hoje é tô brincando. Profissão essa muito... profissão, ela eu acho que eu não saberia ser outra coisa. Sim. E ela é uma menina muito criativa, muito comunicativa. Tenho certeza que ela vai ser uma grande profissional. Agora, você me surpreendeu falando muito de Deus, falando muito dos princípios bíblicos. Sim. De onde vem isso? Acredito que da criação mesmo, né? Eu cresci em um lar cristão, meu pai e minha mãe, né, são cristãos, independente de religião, né? Meu pai é católico, minha mãe é evangélica, mas independente de religião, os dois têm uma fé muito forte em Deus, né? Então eu cresci com a palavra, lá em casa a gente tinha os cultos, né, dominicais, a gente fazia ali os cultos domésticos, né? Lia a Bíblia, oração, sempre com louvor. As brincadeiras com minha irmã, eu lembro que a gente criança era fazer teatro de passagens bíblicas, né, lá em casa. Então a gente sempre teve essa criação, tanto na igreja quanto em casa, tendo boas referências com os nossos pais de Deus ser de fato fundamento, o alicerce, né? Então ter Deus como base, como alicerce, como verdade absoluta. Eu sempre digo que na vida a gente só tem 2 verdades absolutas. Uma é que é morrer, que todo mundo vai, ninguém é imortal. E para mim, eu não sei se para você, para outras pessoas, mas para mim, a outra verdade absoluta é a palavra de Deus. Para mim ela é imutável e tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não. Então o fato de crer nela com muita convicção, ter ela enraizada na minha crença de identidade, em quem eu sou, na minha crença de capacidade, que eu sou capaz porque é Ele que me capacita, não porque eu sou bom, porque eu mereço. E na crença de merecimento, não porque eu sou merecedor, mas pela misericórdia, pela graça dele. Isso é tão forte em mim que, independente das coisas que eu já passei, das dificuldades, dos desafios, do que as pessoas falam, isso para mim é imutável. Eu sou um cristão novo, então eu não posso falar muito. Você que nasceu num lar cristão, dos dois lados, né? Sim. Do catolicismo e do evangélico. Mas eu queria saber de você assim. Você fala de Deus, você crê em Deus, mas o que é Deus para você? Eu vi essa semana, acredito que também era um trecho de um podcast de um pastor que eu sigo nas redes sociais, que ele hoje está bem alto, né, que é o Rodrigo.
Aquele moreno, historiador, né? Isso. Ah, ele é perfeito. Aprendo muito com ele. E é um cara muito sábio e muito inteligente, de muito conhecimento. E quando eu passei esse podcast, né, a gente vai subindo ali os rios, e quando passou esse podcast dele, esse trecho, ele falou assim, ele estava em alguma entrevista ou com alguém conversando sobre se Deus existia, né? O que era Deus. E foi interessante a resposta dele, porque na verdade não é que Deus existe, ou que eu acredito, na verdade não é se eu acredito em Deus. Deus, ele é. A Bíblia fala que eu sou, né? Então, antes que tudo existisse, Deus já existia. Então, ele não é uma criação, ele não é algo que eu vou identificar como, Deus é isso, que Deus é alguma coisa. Não, Deus não foi criado. Deus, como a Bíblia diz, ele é o eu sou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, né? O que era, o que é e o há de vir. Então, assim, Deus, ele não tem, para mim, um significado específico de algo, talvez... E as pessoas estranham um pouco, não sei assim, Deus não existe, né? Deus é, né? Então, assim, o que é Deus para mim? Como eu falei, né? Deus para mim, ele é a verdade absoluta da minha vida. É a minha convicção de quem eu sou, porque a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, nós somos filhos, né, escolhidos, nós somos filhinhos amados. Então, não importa o que as pessoas vão dizer. Acho que talvez por isso que eu sempre tive essa coisa de acreditar que ia dar certo, essa convicção de que sou capaz, não porque eu sou bom, mas porque eu acredito que de fato que eu sou quem Deus diz que eu sou, e não ser quem a sociedade, ou quem as pessoas, ou quem alguém diz que você é, mas acreditar na minha identidade, ter a certeza e a convicção de ser quem Deus diz que eu sou. Então, independente do que aconteça, eu tenho uma convicção que tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele é um Deus que, por mais que ele seja grandioso, né, Deus, ele não é um Deus de todos, como a gente fala. Ele é um Deus que olha o CPF, ele olha você. E está nas coisas pequenas, né? Ele é de todos, mas ele é um Deus individual. Ele é um Deus que ele olha para você, ele é um Deus que ele te enxerga, ele é um Deus que ele cuida de você, é um Deus que ele se importa com você. Então, quando você tem esse entendimento, você percebe a grandiosidade dele. A Bíblia fala que Deus tem o universo na palma da mão e que ele conhece, pensa só, quantas estrelas tem? Você consegue contar? Eu não tenho a menor ideia. É incontável. E a palavra de Deus, a Bíblia fala que o Senhor conhece cada estrela pelo nome. Imagine a grandiosidade de um Deus desse. Então não tem como definir com algo tão simples, né? Então Deus para mim é o que a palavra dele fala que ele é, né? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E é o que eu acredito de fato desde sempre, e que eu tenho a convicção que mesmo após a morte, para onde eu vou, então acredito que Deus seja isso. Meu filho me surpreendeu essa semana me perguntando quem é Deus. E eu dei a resposta que você deu, porque eu conheço o trabalho lá do pastor Rodrigo. Sim. E ele disse, quer dizer que Deus não existe, papai? Tem 5 anos. Eu disse, não. Mas o senhor disse que Deus existe, o senhor vai na igreja, nós já fomos na igreja. Sim, Deus não existe, porque Deus é. E quem criou Deus? Não, Deus criou todas as coisas exatamente porque Deus é. Exato. É óbvio que ele não entendeu, sim, né? Mas ele vai entender. As pessoas, quando têm o coração aberto para Deus, entendem essas coisas, que é preciso você ser um cristão. E é preciso, né, de fé para entender. Porque se a gente for olhar, né, pelo racional, pelo querer justificativa, explicação para tudo, você vai tentar se apegar a coisas que, querendo ou não, vão querer te provar que Deus não existe, como a gente vê muito, né? Mas eu acredito que Deus, a fé faz a gente de fato crer, só que aí é onde está. Quando você tem fé, que você acredita, né? Simplesmente acredita por fé, porque a gente é movido por fé e não por vistas, não é pelo que vemos. E quando você acredita em Deus, aí sim, ele se revela de forma palpável, ele se revela de forma sobrenatural, a presença dele é real. E aí quando você se permite viver isso, aí você não consegue mais não acreditar que Deus não existe. Porque só quem já viveu, de fato, uma experiência sobrenatural com Deus, sentiu a presença de Deus, a gente sabe que não tem como... É impossível você, né, perceber tudo que está ao teu redor e não acreditar que teve uma força superior, que eu chamo de Deus, para criar tudo isso, né? E eu até complemento o que você está dizendo, né? Deus criou tudo externo, que está fora da gente, mas Deus, ele está dentro de nós. A Bíblia fala que, lá no Velho Testamento, né, a gente, antes de começar, estava falando de Egito, né, de Israel. Isso.
E lá no Velho Testamento, para as pessoas terem acesso à presença de Deus, elas precisavam entrar precisavam no acesso, né, do sacerdote que ia no Santo dos Santos. Ele tinha um véu ali para separar a presença de Deus, porque a presença de Deus era tão grande que o homem não tinha acesso, né, ali no momento. Mas quando Jesus veio, que ele foi crucificado, o véu se rasgou e a gente tem livre acesso ao Pai. Conversa diretamente, né? Conversa diretamente. Então, mesmo ele sendo um Deus grande que criou todas as coisas, quem se permite viver uma experiência com Deus e que proporciona, né, para si mesmo essa experiência, a presença de Deus que é real e que vive isso, não tem como não acreditar. Aí a gente nem vai mais para aquela questão de tentar entender ou justificar ou provar, porque o que você vive, a sua experiência é você. Então, assim, não vou ter como te explicar o que eu vivi, mas uma coisa eu te garanto, eu tenho certeza que Deus é real, porque eu sinto, eu vivi, eu experimentei e eu tenho Ele dentro de mim. Eu tenho um grande amigo que foi, assim, uma referência para mim, um cristão, que é o Frederico Fonseca da Silva. A gente perdeu contato, eu só sei que hoje ele é reitor de uma universidade do Paraná, no interior do Paraná. Frederico, se esse podcast chegar até você, sinta-se abraçado e estou com muita saudade. Faz muitos anos que a gente não se vê. A gente estudou no Diocesano em Campina Grande, ainda na minha adolescência. Mas ele me dizia uma coisa, ele disse, olha, naquela época eu estava na fase dos questionamentos. Tudo eu questionava, tudo eu queria saber, tinha que ter uma coisa lógica, né? Que é uma fase da vida do jovem. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, Douglas, não se preocupa com isso não, porque pouca ciência te afasta de Deus. Muito aproxima. Mas a ciência verdadeira te traz de volta para o Senhor. Eu estou quase me arrepiando, porque é verdade isso. Se a gente for olhar as coisas, os fundamentos de forma rasa, você certamente vai ser guinado para um caminho. Sim. Se você se aprofunda e a ciência que você está buscando, ela tem profundidade, você vai se aproximar de Deus. Até coincidentemente, né, o nome, falando em Frederico, o meu cunhado, o nome dele também é Frederico. E uma viagem recente que a gente fez, é um homem também muito de Deus, uma grande referência para mim de homem de Deus. E uma das últimas viagens que a gente fez, ele sempre foi muito estudioso, é uma pessoa que gosta muito de ler, de estudar, ele é neurologista, e uma das coisas que eu admiro nele é que, por mais que ele já seja um bom médico, conceituado, sempre que eu chego lá na casa dele, ele está estudando, está pesquisando. Então é uma pessoa que eu confio não só como homem de Deus, mas também em questão de estudos, né, de ciência. Numa viagem que a gente fez recentemente, a gente começou a discutir sobre isso, sobre a ciência e a Bíblia. E aí ele falou algo que me despertou para algo que eu nunca tinha imaginado. A ciência, ela só explica o que Deus fez. Às vezes, a ciência fala lá do Big Bang, né? Da grande explosão, que o mundo surgiu pelo Big Bang. Tá, ok. E se tivesse sido? Mas a Bíblia fala que Deus criou numa palavra. Ele falou, haja luz e haja luz. Pode ter sido uma explosão que haja luz. Sem dúvida. Ele começou a gerar questionamentos, trazendo as teorias que a ciência traz, justificando com a Bíblia. E aquilo ali para mim deu uma virada de chave assim, bem interessante. Que é exatamente isso que o Frederico também, né, falou com você. Bom, eu queria, para encerrar, que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, nos vendo nesse momento, que está pensando em empreender nessa área do sushi. O que você diria para essa pessoa? Vamos lá. Vou até responder de forma um pouco mais complexa do que algo direto, pode ser? Pode sim. Eu não diria empreender no sushi. Se você quiser empreender com sushi, é muito bom. Trabalhar com comida é muito bom. Você precisa amar, porque trabalhar com comida, como eu disse, é um ato de amor. Mas, independente disso, no empreender, tá? Eu acredito que quando você quer empreender, a gente tem uma mão aqui com 5 dedos, né? E quando eu ouvi isso a primeira vez, eu trago para mim. Eu sempre olho para a mão para que eu possa lembrar disso. Esse dedo, quando eu faço assim, representa o quê? Joinha. Positividade. Positividade. Né? Então, se você quer empreender, como a gente estava conversando, não acredite que vai dar errado. Tenha positividade. Vai, mas vai com fé, com a certeza que vai dar certo. Você quer, pague o preço, né? Um processo, como a gente falou da lei da semeadura.
tudo que você quer tem um preço, tem que ser pago, há um processo tem que ser passado, todo o processo tem etapas, né? Até que você chegue no onde você quer buscar. Então, esse dedo, positividade. Então, seja positivo, seja alegre, faça o que você está fazendo bem feito, acredite no que você está fazendo, no que você quer fazer. Esse dedo aqui, quando eu faço isso aqui, ó. Você está apontando para alguém ou para alguma coisa. Eu estou dando um direcionamento, estou direcionando, né? Então, se você for empreender algo, se você for fazer algo, busque um direcionamento. Não faça à toa. Foco, né? Tem um foco. Né? Não adianta fazer à toa, perdido, você gasta energia e não vai ter resultado. Porque não é sobre só gastar energia ou sobre fazer. Né? O Paulo Vieira, eu já fiz alguns cursos, né, com o Paulo Vieira, não sei se você conhece. Conheço a família do Paulo Vieira. Trabalhei para a família dele. Então, você sabe o tanto que é uma pessoa muito sábia, né, inteligente. Gosto muito, fiz vários cursos na Febracis, fiz o Master completo, né? O Master Coach lá, fechei o Golden Belt, que é uma grade que tem lá de cursos. Você sabia que o Paulo Vieira morou em Teresina? Não. Morou perto do teu sushi. Nossa, que bacana. Ali tinha um empreendimento da família, que era um restaurante. Nossa. E o pai é aqui de Caxias, do Maranhão, Getúlio Silva, e a mãe é de Fortaleza. Nossa, eu não sabia disso. Que bom, que bacana saber. Morou aqui, a juventude toda aqui em Teresina. Então, assim, o Paulo Vieira é alguém que eu gosto muito. E muito do conhecimento que eu trago hoje, em termos de mentalidade, eu aprendi com a Febracis. E Mon Bistrô. Os dois empreendimentos da família aqui. Então, quando eu fiz os cursos lá do Paulo Vieira, né, ele fala uma frase muito, muito pertinente a ele, que inclusive ele tem um livro, né, que ele tem poder quem age. Só que tem muito mais, quem tem mais poder, quem age certo, na hora certa e na direção certa, né? Então não adianta só agir perdido. Então você tem que ter um direcionamento, saber o que de fato você quer, onde você quer chegar, né? Ter um planejamento, fazer um plano de ação. Então isso é muito importante. Eu não vou fazer esse gesto, né? Mas esse dedo do meio, o do meio, ele representa algo muito pesado, né? Tipo assim, né? A palavra, peço desculpa e licença, mas tipo, foda-se, né? Algo assim, bem pesado. E isso significa o quê? Na tua trajetória, vai ter muita gente que vai dizer que não vai dar certo, que vai desestimular. Vai vir várias coisas que vão te trazer para baixo ou desacreditar do que você busca. Mas liga, tem até um livro, né, do Caio Carneiro que é Foda-se, né? Mas liga entre aspas, né? Eu peço desculpa mais uma vez, o botão do foda-se para isso, né? Para distrações. Acredita, vai, e se você acredita, vai dar certo. Então esquece o que as pessoas vão dizer, as distrações, ouvir com filtro, pegar os aprendizados, mas saber ouvir com sabedoria. Também. Saber ouvir com sabedoria. Isso. Esse dedo aqui é o dedo anelar. Normalmente a gente usa uma aliança. Uma aliança representa compromisso. Então, independente do que você for fazer, faça alianças, conheçam pessoas, gere relacionamentos, gere compromissos, tenha compromisso com o que você faz, né? Uma observação, ontem foi dia de temaki dobrado, uma promoção que a gente tem no restaurante que é muito bom, toda quarta-feira o pessoal gosta muito, né? Que você pede um e ganha outro. Então, ontem foi um dia bem tenso, dia de quarta-feira é dia bem intenso, eu cheguei em casa, já eram mais de 2 horas da manhã. E eu lembrei que tinha um podcast hoje, e mesmo sendo 9 horas, eu acordei bem cedo, acordei às 7 para conseguir, ou seja, dormir muito pouco, né, para conseguir me organizar e chegar aqui cedo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o que eu busco fazer. Então, independente do que seja... Compromisso e responsabilidade, né? E responsabilidade. Que caminham juntas, né? Sim. Então, tudo que você for fazer, tenha compromisso. Seja conhecido por alguém de excelência. Seja conhecido por alguém que cumpre o que promete. Seja conhecido por alguém que honra seus compromissos. Os meus fornecedores na pandemia foi bem desafiador quando a gente passou por tudo que a gente passou, né? 7 meses fechado, mas a pandemia ela foi importante para ouvir coisas que eu precisava ouvir, principalmente fornecedores. Quando estava tudo fechado, fornecedores olharam para mim e disseram: pode ficar tranquilo, Daniel, você é um cliente diferenciado, a gente confia em você. Então, ter essa reciprocidade de quem trabalha com você é muito importante. Você perde todos os funcionários. Na pandemia, eu não demiti ninguém, porque eu sei que cada pessoa que trabalha ali tem uma família e precisa sustentar a sua família. Então, não tirei ninguém, mesmo em porta fechada, mesmo com delivery, a gente pegou os garçons, botou para organizar a embalagem. Tipo assim, a gente tentou se ajustar e adequar ao momento, né? A equipe ao momento. Mas sabendo que cada pessoa que está ali, ela tem uma família e você tem um compromisso com ela.
Ela não está ali simplesmente só para você usar ela. Ela está ali porque ela é uma pessoa, ela tem uma família e você precisa ter compromisso com o seu funcionário, você precisa ter compromisso com o seu cliente, você precisa ter compromisso com os seus fornecedores. Então, e além do compromisso, gerar aliança, gerar vínculos, se permitir viver, se permitir ter relacionamentos de amizade, relacionamentos que constroem, relacionamentos que edificam, né? E então esse dedo, ele sempre me traz essa lembrança, representar isso, né? O compromisso, os relacionamentos. E esse dedo aqui? O mindinho. O mindinho. O que é que ele é? Você sabe? Não. Não? Quando eu pergunto isso, né? Às vezes a maioria das pessoas não sabem dizer. E tá certo. É um dedo que às vezes a gente não dá tanta importância para ele. Mas é exatamente por isso que ele é o dedo dos detalhes. E o detalhe faz toda a diferença. Você não sabe para que ele serve, mas eu posso arrancar? Jamais. Posso tirar ele aí? Ah, não serve para nada? Vai fazer falta, não vai? Faz. Então, os detalhes fazem toda a diferença. Então, ali é o detalhe que você vai fazer, que às vezes você diz, isso vai um custo desnecessário, mas como a gente estava falando, o cliente percebe, né? Às vezes tem coisas que a gente faz, que a gente acha que é algo imperceptível, mas as pessoas percebem que você está fazendo com um diferencial, com amor, com excelência. E então, os detalhes, eu acredito que eles fazem toda a diferença. Perfeito, meu amigo. Eu queria dizer que foi um prazer conversar com você, que aqui não foi uma entrevista, foi um bate-papo mesmo. Sim. Bem relaxado, descontraído. E saber que existem empreendedores e você não é o único, graças a Deus. Teve muitos empresários aqui no Piauí que não demitiram os seus funcionários durante a pandemia. Eu conheço um empresário que tem mais de 100 funcionários e manteve todos, né? Pelo mesmo motivo que você. Eles tinham um compromisso com essas pessoas que eram pais de família, que eram bons profissionais. E eu vi, inclusive, também um relato aqui do Danilo Damasio. Sim, inclusive assisti o podcast dele. Você assistiu? Muito bom. E ele diz uma coisa bem interessante. Ele disse, olha, eu sabia naquele momento que eu não ia receber. Porque para pagar não basta ter boa vontade, né? Você precisa ter dinheiro e esse dinheiro você não, o cliente dele não tinha porque estava tudo fechado. Enfim, nesses momentos é que a gente conhece as pessoas de fato e vê o lado humano de cada um. E você me pareceu uma pessoa muito humana, muito cristã. E eu fiquei feliz por isso. Tá bom? Obrigado. Só sobre essa questão da entrevista com Danilo. Entra naquela questão que eu estava falando do compromisso, né? Eu vi que ele falou que não cancelou os pedidos com os fornecedores, né? Sim. E que foi exatamente, o pulo do gato deles, e né? o engraçado é que quando a gente tem esse compromisso que parece loucura no meio da situação, da circunstância, essa loucura que te faz honrar o que você acredita é exatamente o que vai te fazer diferencial lá na frente. E ele até falou na entrevista, né? Que quando todos cancelaram os pedidos fornecedores que eles mantiveram, quando veio a pandemia, eram os únicos que tinham material e que tinham produto. Então é exatamente o fato de permanecer honrando o seu compromisso que gerou para ele uma oportunidade lá na frente. Então, como a gente falou, né, o princípio da semeadura. E a gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente tem compromisso, consequentemente a gente honra ali também um resultado positivo daquele compromisso. Daniel, foi um prazer. Eu queria aqui vir agora para os nossos internautas que por acaso viram esse podcast porque alguém enviou. Aproveita para se inscrever no nosso canal, para acionar o nosso sininho, para curtir, para compartilhar essa entrevista que foi bem interessante, onde você tira muitas lições, sobretudo você que é o povo de Deus, né? Que é um povo que precisa estar sendo alimentado também todos os dias. Eu conto com a tua audiência e até o nosso próximo encontro. Valeu, Daniel. Eu que agradeço, muito obrigado. Tchau.